Boa noite, amados irmãos. A graça, a misericórdia, o amor de Deus perdura, permaneça sobre as nossas vidas nesses dias em que estamos afastados fisicamente, mas espiritualmente estamos unidos, ligados pelo sangue precioso de Jesus. A Bíblia diz que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E a união da igreja se dá por meio de Cristo. Não podemos, nesse momento, viver aquilo que os irmãos em Atos estavam vivendo, quando as pessoas ouviam o Evangelho e se arrependiam dos seus pecados, entregavam as suas vidas a Jesus. A Bíblia diz que eles eram acrescentados à igreja e assim perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e eles se reuniam em suas casas também, e juntamente tinham a comunhão, oravam, cantavam, serviam a Deus de todo o seu coração. Que estamos ansiosos por esse momento de retornarmos e poder estarmos em comunhão em torno da doutrina de Cristo, em torno da oração, em torno do partir do pão, em torno da ceia. E estamos orando, clamando e suplicando para que Deus, no seu tempo, possa nos dar uma resposta de tudo aquilo que está acontecendo. Enquanto isso, nós somos agradecidos a Deus, porque Deus tem nos guardado, nos sustentado, Deus tem nos fortalecido, Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus tem nos consolado, tem nos confortado, Deus tem estado com cada um de nós, nos livrando de muitas situações de adversidades, não somente da situação desse vírus, mas também dos perigos de acidente, de assalto, e também daqueles irmãos que contraíram esse vírus. Deus também tem libertado, Deus tem curado, Deus tem socorrido no momento dessa adversidade. Gostaria de meditar com os irmãos nesse momento e falar de Jesus, o bom pastor que não nos abandona, e ver que não somente nós temos essa firmeza, essa confiança, mas muito no passado também tiveram. Gostaria de iniciar lendo Salmos 23, versículo 1, aonde Davi, que foi um pastor de ovelhas, aonde Davi, que cuidou de ovelhas, ele viveu isso, teve experiência, e no Salmos 23, versículo 1, Davi diz assim: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi era um pastor, ele conhecia muito bem as ações e atitude de um pastor, o ofício de um pastor. E o pastor é aquele que cuida, é aquele que guarda, é aquele que protege, é aquele que dá abrigo, é aquele que sustenta, é aquele que alimenta, é aquele que defende diante das adversidades. Davi defendeu as ovelhas, lutando, combatendo um urso, um leão. É aquele que carrega nos braços quando se está cansada, exausta, abatida. É aquele que cuida das enfermidades quando está doente. Então Davi diz aqui no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele vai suprir as minhas necessidades. O Senhor é o meu pastor, é aquele que não me deixa, que não me abandona, é aquele que não se esquece de mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos caminhar dentro do Velho e do Novo Testamento, porque mencionamos Jesus, o bom pastor que não nos abandona. Então, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ver no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 18. João, capítulo 10, no versículo 18. Desculpa, irmãos. No versículo 14, João, capítulo 10, versículo 14, diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Aqui Jesus está dizendo que Ele é o bom pastor. Ele é bondoso, Ele é generoso, Ele é piedoso,
Ele é misericordioso, ele é compassivo, ele tem inteira compaixão de cada um de nós. Então Jesus ele diz que ele é o bom pastor, é aquele que cuida, é aquele que guarda, é aquele que protege, é aquele que abriga, é aquele que sustenta, é aquele que alimenta, é aquele que nos defende diante dos ardis ataques de Satanás, é aquele que nos carrega em seus braços quando estamos fracos, abatidos, oprimidos, tristes, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos anima. Jesus, o bom pastor, é aquele que nos alegra. Então ele diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Jesus disse que ele nos conhece, ele conhece a nossa estrutura, ele conhece a nossa vida, conhece o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso caminhar. Jesus conhece as nossas necessidades. Por isso que a Bíblia nos ensina a lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, necessidades, porque ele tem cuidado de nós. Jesus, o bom pastor, que cuida das suas ovelhas, e nós somos ovelhas do Senhor. Fazemos parte do seu aprisco, do seu pasto. E concluindo, ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor conhece as suas ovelhas e delas eu sou conhecido. Então Jesus diz que ele nos conhece e também ele diz que nós o conhecemos, Nós um dia entregamos as nossas vidas a Jesus, o conhecemos, cremos, confiamos e devemos, irmãos, manter a fé diante da sua palavra. Assim como Davi disse que o Senhor era o seu pastor, que Deus era aquele que pastoreava a sua vida. Davi tinha plena convicção, plena certeza que Deus não o abandona. Deus estava sempre com ele. Por isso que ele dizia, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tristeza, na adversidade e na tribulação. Davi também, ele dizia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, e ele também concederá o que deseja o seu coração. Descansa no Senhor, espera nele. Então, Davi tinha plena certeza de que o Senhor, o seu pastor, aquele que cuidava dele, nunca o deixaria, nunca o abandonaria. Mas aqui no Novo Testamento nós vemos em nossas vidas que Jesus, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida realmente por cada um de nós, sendo pregado na cruz do Calvário, derramando um precioso sangue que nos reconciliou com Deus, que nos trouxe de volta a paz, a harmonia, perante Deus. Então, o versículo 14, ele diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Vamos ler também um outro texto entre o Velho e o Novo Testamento. Nós vamos ler Josué, capítulo 1, um texto bastante conhecido pelos irmãos, e vamos observar o finalzinho desse texto. A partir do versículo 5, finalzinho do versículo 5, ele diz, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que tu andares. Somente o versículo 9, quando Deus diz, não te mandei eu, não te ordenei eu, que você venha a se esforçar,
Tenha disposição, determinação, coragem, firmeza, vontade. Tenha confiança, né? Além disso, tenha bom ânimo, esteja contente, alegre, feliz, porque há momentos em que você pode se espantar, né? Há momentos em que você pode se surpreender, ficar assustado, te assombrar com situações que ocorrem na sua vida. Mas eu vou dizer para você, Josué, que eu, Senhor, o teu Deus, eu sou contigo, eu sou com você, por onde quer que você andar, por onde quer que você estiver. Uma promessa que Deus ele fez com Josué, de jamais o abandonar, jamais o deixar, ser com ele em todo momento. Deus faz uma observação para ele, para que ele não deixe de observar o livro da lei, deixe de observar a palavra do Senhor. E observando a palavra do Senhor, crendo naquilo que Deus disse por meio de Moisés, Deus não o abandonaria, Deus não o deixaria. Muito pelo contrário, tudo o que ele fizesse, ele iria bem, né? Ele seria bem sucedido, porque ele diz, não se aparte do livro dessa lei e medite nele de dia e de noite. Salmos capítulo 1 diz, né, que bem feliz, bem alegre e bem contente é o varão, é o homem, né? Mas é o cristão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas anda segundo os conselhos do Senhor. Não se detém na roda dos escarnecedores, antes a sua alegria, o seu prazer, a sua satisfação é na palavra de Deus. E nela ele medita de dia e de noite. Então, no finalzinho do versículo 9, Deus diz a Josué, não te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que tu andares. Caminhando lá no Novo Testamento, vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Aqui nós podemos ver bem no finalzinho do versículo 20, aonde Jesus falando com os seus discípulos, falando com os seus apóstolos. E Jesus, no Evangelho de João, ele diz, né, que estava rogando, orando, clamando, não somente por eles, mas por todos aqueles que um dia iam acreditar, crer, confiar em Cristo Jesus, o qual aqueles que confiaram em meu nome. E aqui no capítulo 28 de Mateus, no finalzinho, né, lendo o versículo todo, mas atentando para o finalzinho, Jesus diz, 19 e 20, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, ou a consumação dos séculos, que diz outra tradução. Amém e amém. Então Jesus está deixando bem claro que Ele está conosco, faz parte da nossa vida, anda conosco, não nos deixa de maneira alguma, de jeito nenhum, porque Ele diz que eis que estareis convosco, estareis com vocês todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, em todas as ocasiões, em todas as situações nas suas vidas, até a consumação dos séculos, até a consumação do mundo, o que diz a minha tradução. Ele diz até o dia da minha volta. Por isso não se espante, por isso não se atemorize, por isso não deixe de acreditar, de confiar naquilo que a Bíblia diz. Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade. Jesus, Ele é aquele que nos traz alívio, socorro, é aquele que nos traz sossego, que nos traz paz, é aquele que está conosco todos os dias da nossa vida. Em Cristo, irmãos, nós sabemos que não estamos sozinhos. Em Cristo nós sabemos que nós não estamos só. O salmista diz, né? Ainda que os meus pais me abandonem, o Senhor não me abandonará. O Senhor me recolherá nos seus braços. O Senhor me acolherá em tuas mãos. O Senhor cuidará de mim. Né? Não quer dizer que os pais abandonem os filhos, porque os pais de Davi não o abandonaram. Mas Davi faz uma alegoria, uma comparação, que nunca ele estava só. Ainda que ele estivesse ausente de pessoas no estado físico.
espiritualmente, ele tinha plena certeza, plena convicção de que Deus nunca o abandonou. A mesma convicção e certeza que nós temos que em Cristo nós nunca estamos só. Jesus está conosco, faz parte da nossa vida e Ele vai estar até o dia em que partimos ou até o dia em que Ele voltar. Que nós possamos cada vez mais confiar na palavra de Jesus e saber que Ele não nos abandona, não estamos só. Que a graça, a misericórdia, o amor de Deus continue nos fortalecendo, nos encorajando, nos animando, continue com cada um dos irmãos, né, que realmente não estão tendo contato com os filhos, não estão tendo contato com os netos, por conta da idade, por conta da saúde, mas que não se esqueçam que vocês não estão só, que nós não estamos só. Jesus está conosco e estará para sempre, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Amém? Um abraço e que Deus vos abençoe.